Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que você declara a venda de veículo no imposto de renda. A gente vai mostrar o passo a passo do que você tem que fazer lá no programa do IR e vai falar sobre vários casos mais específicos, como por exemplo a venda de veículo e depois a compra de um novo veículo, a transferência de financiamento, venda à prestação, a troca, quando você troca um veículo por outro, tanto a troca simples como a troca que é acompanhada por um pagamento ou por um recebimento, compra e venda de veículo no mesmo ano, como que declara nesse caso, venda de veículo adquirido em consórcio e muito mais. Por isso, a única coisa que a gente pede é que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que isso nos ajuda muito e permite também que o YouTube passe a te direcionar mais conteúdos como esse, beleza? Bora lá! Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você estivesse declarando pelo IRBot, você nem precisaria estar pesquisando por esse vídeo aqui. A própria plataforma iria te fazer perguntas sobre a venda do seu veículo e ela mesma iria lançar corretamente lá no programa do IR sem que você tivesse que sequer baixá-lo. Dá uma olhada no nosso site, a gente está deixando o link aqui na descrição que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, a primeira coisa que você deve saber sobre a venda de veículo é que o fato de você tê-la feito nem te obriga nem te desobriga de fazer uma declaração de imposto de renda. Ela é indiferente nesse aspecto. Se você ainda tiver dúvidas sobre se você é ou não obrigado a declarar, dá uma olhada no vídeo que a gente está colocando aqui no card em que a gente se aprofunda mais a respeito do assunto. Chegando lá no programa do IR, você vai lá na ficha de bens e direitos e clica aqui no botão de novo. Aí você seleciona aqui o item 21, que é de veículo automotor terrestre, caminhão, automóvel, moto, etc. Informa aqui a localização, se for no exterior seleciona qual que é o país e coloca aqui o RENAVAN, que é aquele código do veículo que fica lá no topo do documento do carro. Na discriminação tem algumas informações básicas que tem que estar contidas, como é o caso da marca, do modelo, do ano de fabricação, da forma e data de aquisição, etc. Uma boa discriminação aqui poderia ser o seguinte: carro, em que você identifica qual que é a espécie, se é uma moto, se é um carro, se é um caminhão, carro, Volkswagen, Fox, 2016, que é ano de fabricação, comprado à vista em 12/12 de 2016, por exemplo, e o valor por R$40 mil. Tá? Essa aqui é uma descrição completa que contém todas as informações obrigatórias, o tipo de veículo, a marca, o modelo, o ano de fabricação, a forma, a data de aquisição e o preço de aquisição. Tá? A gente está usando aqui a versão do programa do IR de 2021, portanto todos os fatos aqui eles têm que dizer respeito ao ano de 2020. Nessa hipótese a gente vai considerar que esse Fox ele foi vendido em 2020. Então nesse caso os R$40 mil que foram o custo de aquisição dele ficariam aqui no campo situação em 31/12 de 2019 e o campo situação em 31/12 de 2020 ficaria zerado. Por quê? Porque você não tem mais esse veículo. Ah, mas como eu vendi, eu recebi um dinheiro. Onde é que eu lanço o recebimento? Não lança em lugar nenhum. Na verdade, você deu apenas uma baixa no seu ativo, no seu patrimônio. E por isso esse valor não vai ser lançado em nenhum lugar na sua declaração de imposto de renda. Depois você clica aqui em OK e pronto, está finalizada a declaração no programa do IR. Agora, eu queria trabalhar com vocês alguns casos especiais. Tá? O primeiro deles nem é tão especial assim, é muito comum, que é quando você vende um veículo e em seguida adquire outro com o dinheiro da venda. Nesse caso, aqui no PGD, você só teria que inserir um novo item referente ao carro novo e aí, nesse caso, ficaria o contrário. Vamos supor que eu vou pegar aqui o item que já foi criado, tá? E aí nesse caso ele ficaria zerado aqui em 31/12 de 2019, porque você não teria esse veículo ali naquela data, e em situação em 31/12 de 2020 você teria que inserir o valor pago por ele de entrada mais prestações, caso tenha sido a prazo ou via financiamento, até essa data aqui, 31/12 de 2020. Então não insira o valor total do veículo, apenas aquilo que foi pago por ele
até 31/12 do ano calendário. Em caso de transferência de financiamento, que é quando você vende um veículo e passa para o comprador o financiamento que você estava pagando, você só vai inserir, tá, aqui no campo 31/12 de 2019, o valor correspondente ao que você pagou de entrada mais as prestações do financiamento até 31 de dezembro de 2019. Tá? Os valores que eventualmente você tiver pago ao longo do ano calendário em que aconteceu a venda, você não vai lançar em canto nenhum. E aí o campo situação em 31/12 de 2020 vai ficar zerado, porque nesse caso você fez a venda. Os valores que forem pagos do financiamento pelo comprador, né, pelo adquirente, não entram mais na sua declaração. Venda à prestação segue exatamente a mesma lógica. Você vai inserir o valor do carro do jeito como ele estava nas declarações anteriores, em 31/12 de 2019, ou atualizando ele em função de pagamentos que você já tenha feito. E se você o vendeu ao longo do ano calendário por meio de prestações, os valores recebidos das prestações não entram na sua declaração. Eles só entram na sua declaração caso, né, eles tenham sido usados para comprar um outro veículo. E aí, nesse caso, esses valores entram como parte do custo de aquisição, né, do automóvel. Se você tiver recebido algumas prestações remanescentes no ano seguinte, tá, vamos supor, nessa hipótese aqui em que a gente está trabalhando com o ano calendário de 2020, né, se o carro foi vendido, por exemplo, em novembro, aí você recebeu uma parcela em novembro, uma outra parcela em dezembro e outras parcelas em janeiro, fevereiro, março de 2021, quando você for fazer a declaração 2022, referente a 2021, esses valores recebidos também não vão entrar em lugar nenhum, porque são valores correspondentes a essa baixa que você deu no ativo, no automóvel, no ano anterior. Venda com ganho de capital. É uma hipótese rara de acontecer, mas é possível, né? Você vender um carro, um automóvel, por um valor superior àquele valor da aquisição, tá? Obtendo por isso um lucro com essa venda. Esse lucro se chama ganho de capital. Se o valor da venda, não é o valor do lucro, é o valor da venda, ele tiver sido inferior a R$35 mil, você vai simplesmente aqui no programa do IR vai ter que lançar também nessa ficha de rendimentos isentos o valor do lucro que você teve com esse código aqui, o 05, que é ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até R$20 mil, para ações realizadas no mercado de balcão, e R$35 mil nos demais casos. Então aqui você vai inserir não o valor da venda, mas o valor do lucro. Vamos supor, por exemplo, que foi um lucro de R$10 mil, você clica em OK e pronto, está lançado o ganho de capital. Já se a venda tiver sido superior a R$35 mil, aí você vai precisar recolher 15% de imposto de renda até o último dia útil do mês seguinte ao da venda. E para você apurar esse valor corretinho, não é simplesmente você aplicar 15% sobre isso, porque tem que levar em conta outras coisas, aí você vai ter que baixar um outro programa da Receita Federal chamado GCAP, que é esse aqui que você está vendo à sua frente. Você vai vir na ficha de direitos / bens móveis, vai incluir um item novo e vai preencher as informações, tanto referentes à aquisição como à alienação desse veículo. Então, a primeira aba que você vai preencher é de identificação / aquisição, que é onde o bem foi adquirido, normalmente é Brasil. A especificação você coloca o que você preferir, por exemplo, aqui Fox. Sujeito a registro público, ele está perguntando se esse bem aqui que você está declarando, que não necessariamente seria um veículo, ele é ou não sujeito a registro público. No caso de veículo, é sim, é o documento do carro, é o registro público. Todo carro não tem que ter um documento, então isso é o registro público e significa que esse tipo de bem está sujeito sim a registro público. Data de aquisição, vamos considerar aqui que foi 12/12 de 2016, né, você comprou lá atrás, e que o custo de aquisição tenha sido R$30 mil. Tá? Em seguida, você vem aqui na aba de adquirentes, vai inserir o CPF e o nome da pessoa que comprou ou da empresa que comprou o seu veículo. Aqui eu vou gerar um CPF. Pronto, gerei o CPF e vou colocar aqui o nome do comprador, fulano de tal. Ok. Então, está informada aqui a aba adquirentes. Operação, qual que foi a natureza da operação que a gente está declarando aqui? Foi uma venda. Ele vai perguntar se a alienação foi a prazo ou a prestação. Vamos colocar que não foi,
né, que é o que é mais comum, e a data de alienação, como a gente está fazendo aqui o GCAP de 2020, tem que ter sido uma data ao longo de 2020. Então vamos colocar 10/10 de 2020. E que o valor da alienação, como a gente está considerando que houve aqui um ganho de capital, ele teria sido de R$40 mil, com R$1.000 de corretagem. Aqui ele pergunta se já houve alienação parcial desse bem, que seria assim, na hipótese de você ter vendido já parte, né, desse veículo antes e uma parte depois. Isso não é muito comum para veículo, né? Às vezes acontece em caso mais de imóvel. Então, vamos colocar aqui que não. Depois vem a apuração e pronto. Esse valor aqui, ó, cálculo do imposto, esse valor de R$ 1.350 é o valor do imposto devido. É a DARF que você vai ter que recolher até o último dia útil do mês seguinte ao dessa operação de venda. Todas essas três abas aqui, apuração, cálculo do imposto ou consolidação, elas são apenas memórias de cálculo, né, do valor do imposto que demonstram como que você chegou, né, como que o programa chegou a ele. Para emitir a DARF, você vai vir aqui no menu lateral esquerdo, DARF direitos, bens, participações societárias, né, seleciona aqui todos, clica em OK, e pronto, o programa gerou essa DARF aqui de R$ 1.350. Se você quiser saber como que se paga uma DARF como essa aqui, que não tem código de barras, dá uma olhada no vídeo que a gente está colocando aqui no card. Em seguida, feito o pagamento, você vai voltar aqui para o GCAP, vai lá de novo na ficha de direitos bens móveis, clica lá no item referente ao veículo e insere esse valor aqui no campo imposto pago de R$ 1.350, já que você efetuou o pagamento. E pronto, o arquivo do GCAP ele está gerado. O GCAP, como sempre, ele não é um documento autônomo, ele não vai ser enviado para a Receita Federal. Note que não tem aqui no menu nenhum botão de enviar. Por quê? Porque ele, na verdade, é um documento auxiliar da declaração anual do imposto de renda. Você usa o programa apenas para calcular o valor do imposto, né, e para gerar esse arquivo digital pronto para ser importado pelo programa do IR do ano seguinte. Então, você deixa ele aqui guardado no seu computador, né? De preferência já deixa salvo para o caso de você desinstalar esse programa ou mudar de computador. Então você clica aqui, ó, em exportar para o IRPF 2021, clica em OK, seleciona o seu nome, clica em avançar e deixa ele salvo numa pasta da sua preferência onde você saiba que vai conseguir localizá-lo depois. Quando, no ano seguinte, você estiver preenchendo aqui o programa do IR, você vai vir na ficha de ganhos de capital, direitos bens móveis e vai clicar nessa opção aqui, importar. E aí é só você selecionar o arquivo que vai estar lá salvo no seu computador, aqui, ó, pronto. Todas as informações aqui do Fox, elas já foram inseridas aqui, comprovando, portanto, que você gerou, né, o GCAP corretamente e efetuou o pagamento da respectiva DARF. Lembrando que, no caso de apuração de ganho de capital, você pode incorporar ao custo de aquisição do bem, para reduzir o valor do imposto a pagar, né, reduzindo o ganho de capital, os gastos que você teve com manutenção. Então, revisão, reparos de motor, pintura, etc. Tudo que é ligado à conservação do veículo, você deve incorporar. Contanto que, claro, você mantenha junto consigo, pelos 5 anos seguintes ao do envio da declaração, todos os comprovantes desses gastos, que entenda-se por comprovantes, notas fiscais, recibos e comprovantes bancários, em que conste, né, o CPF do prestador. Troca de veículo. Você trocou o seu veículo X por um veículo Y. Nós vamos trabalhar, nesse caso, as três principais hipóteses. A primeira é a troca simples, em que há apenas a troca do veículo X pelo Y, ninguém recebe nem paga nada em dinheiro. A troca com recebimento, ou seja, você dá o seu veículo e recebe ainda algum valor, né, por estar trocando com outro, e ou a troca com pagamento, que é quando você tem algum tipo de despesa. Para isso eu queria abrir essa planilha aqui com vocês, para vocês entenderem melhor como que é esse procedimento. Nessa linha aqui, a gente vai considerar qual que é o custo de aquisição, qual que era o custo de aquisição do veículo alienado, ou seja, do veículo que você está transferindo para outra pessoa. O custo de aquisição do veículo adquirido ele é irrelevante para fins de declaração de imposto de renda, por isso eu vou deixar aqui esse campo em branco. Então, assim, se houve uma troca simples, isso significa que o veículo alienado ele vai ter que ser lançado lá no programa do IR pelo custo dele de aquisição, que são esses R$30 mil, né, que estão aqui como estava na declaração anterior. Como você o transferiu, você se desfez desse veículo, o campo situação em 31/12/2021 vai ficar zerado.
Já o veículo que você adquiriu, né, através dessa troca, ele vai ficar zerado em 31/12/2020, mas vai ficar com o valor de 30 mil em 31/12/2021. Ou seja, o custo do veículo adquirido por meio de uma troca simples é o custo de aquisição do veículo trocado, do veículo alienado. Agora, caso tenha havido um pagamento adicional, ou seja, você trocou, mas ainda teve que pagar, né, para a pessoa que adquiriu o seu veículo, para a pessoa com quem você fez a troca, um valor adicional, que vamos supor que seja de 10 mil reais, aí nesse caso, o veículo alienado ele vai ficar do jeito como está aqui, 30 mil em 31/12/2020 e 0 em 31/12/2021. Porém, o veículo adquirido, o custo de aquisição dele não vão ser só esses 30 mil, vai ser 30 mil mais 10, portanto 40 mil reais. Então vai ficar zerado o campo situação em 31/12/2020, mas vai ser somado o custo de aquisição do carro a esses 10 mil reais, né, para se chegar ao valor que vai ficar no campo situação em 31/12/2021. Se fosse o contrário, ou seja, se não tivesse havido um pagamento adicional, mas sim um recebimento adicional, isso significa que haveria um redutor aqui no custo de aquisição do veículo alienado, de modo que o veículo alienado seria lançado da forma que está aqui novamente, 30 mil em 31/12/2020 e 0 em 31/12/2021, porém o veículo adquirido ele ficaria 0 em 31/12/2020 e 20 mil reais em 31/12/2021, porque nesse caso aqui o custo de aquisição, né, do veículo alienado ele deixa de ser 30 mil e passa a ser 20 mil, já que houve esse abatimento, né, dos 10 mil reais. Compra e venda no mesmo ano. Você comprou e vendeu um automóvel no mesmo ano. Você deve declarar? Deve. Tá? Ao contrário do que acontece com alguns outros bens e direitos, em que se requer um valor mínimo em 31 de dezembro do ano calendário para ser obrigado a declarar, no caso de automóvel, ele é sempre de declaração obrigatória. Porém, nesse caso, você vai deixar os dois campos situação em 31/12, né, zerados, tanto o 31/12 do ano anterior ao ano calendário, como o 31/12 do ano calendário, já que nessas duas datas você não tinha o veículo. Se, inclusive, esse for o único bem, né, que você estiver declarando lá na ficha Bens e Direitos, é possível que o programa do IR até exiba uma janela com uma mensagem dizendo que você não inseriu ali os valores, como se houvesse um erro, mas é apenas porque o programa ele não previu essa possibilidade. Então desconsidere essa mensagem, ela não te impede, né, ela não é impeditiva para o envio da declaração. Você pode continuar enviando a declaração normalmente. Venda de veículo consignado. Esse tipo de venda acontece quando você fecha um acordo com a concessionária, segundo o qual é fixado um determinado preço que você vai receber caso haja venda, porém, se a concessionária conseguir vender por um preço superior, a diferença é dela. Então, por exemplo, você combina com ela que o valor vai ser 20 mil reais. Agora, se ela conseguir vender por 25 mil, os 5 mil de diferença ficam com ela. Nesse caso, tá? O valor da venda ele só vai ser relevante caso haja um ganho de capital. E nesse caso você vai ter que considerar como valor da venda o valor lá da nota fiscal. No nosso exemplo aqui seria o valor de 25 mil reais e não de 20 mil, porque foi de fato o valor pelo qual ele foi vendido e não o valor que você está recebendo. Venda de veículo adquirido em consórcio. Se você vender um veículo que foi adquirido através de um consórcio, com lance ou não, tá? Você vai ter que incluir em situação em 31/12 do ano anterior ao ano calendário, o total que você pagou de prestações, de parcelas para esse consórcio, mais eventuais lances que você tenha feito até aquela data. Os valores que eventualmente você pagou ao longo do ano calendário não entram em lugar nenhum. E o campo situação em 31 de dezembro do ano calendário fica zerado como em qualquer venda. Se você identificou que alguma das coisas que eu falei aqui foi lançada de maneira errada em declarações anteriores, e se até hoje você não foi intimado pela Receita Federal a corrigi-lo, a minha sugestão é que você faça uma declaração retificadora. Inclusive, se você quiser entender melhor como retificar uma declaração, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Com isso, você consegue regularizar logo a sua situação, não perde nada, porque não tem nenhuma multa por retificar, e evita uma dor de cabeça futura. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que pode ver lá. A gente responde praticamente todas as perguntas que os nossos inscritos, que os nossos seguidores nos mandam. Beleza? Um abraço e até a próxima.